Seja bem-vindo ao nosso canal. Hoje iremos apresentar um tema relacionado ao SPDA, Sistema de Proteção contra Descargas Atmosféricas. Melhor dizendo, falaremos sobre quem determina a necessidade da instalação de qualquer SPDA. O tema do vídeo de hoje é gerenciamento de risco em SPDA. O que mudou? Se você já gostou desse tema, se inscreve logo em nosso canal, deixa o seu gostei e ativa as notificações, porque teremos uma sequência de assuntos relacionados a SPDA nos próximos vídeos. Com um capítulo totalmente dedicado na nova NBR 5419 de 2015, o gerenciamento de risco é o grande protagonista desta revisão, pois é através desse assunto, agora bem mais criterioso do que na revisão de 2005, a análise do risco tem como objetivo calcular os riscos de perda de vida humana, R1, para todos os tipos de estruturas, de perda de serviço ao público, R2, para as estruturas em que a falta de serviços, por exemplo, falta de energia elétrica, comunicação, TV, água ou gás, poderá acarretar em danos ao público. Perda de patrimônio cultural, R3, para estruturas históricas com patrimônio insubstituível e também os riscos de perdas de valor econômico, R4, para as estruturas onde se tem os valores considerados como valiosos, como fazendas com animais, edificações valiosas, conteúdo e os valores dos sistemas internos, incluindo suas atividades e também estes valores individualizados. Porém, é preciso definirmos o que a NBR 5419 de 2015 quer dizer quando fala sobre risco. Bem, Vitor, então o que é risco para a NBR 5419? Risco é o valor da perda média provável, pessoas e bens, devido à descarga atmosférica, em relação ao valor total, pessoas e bens, da estrutura a ser protegida. Logo, avaliarmos o risco de descargas atmosféricas, ou seja, a incidência de raios, em uma edificação, e assim indicarmos o SPDA correto a ser instalado, precisamos primeiramente avaliar a estrutura ou edificação a ser protegida, através do estudo de diversos parâmetros da estrutura e os seus arredores, como o tipo de piso, a altura dos objetos, a localização, comprimentos de linhas elétricas e de sinal ligadas a essa estrutura, entre outros parâmetros. Todos esses parâmetros têm como objetivo indicar as medidas de proteção da estrutura, das pessoas e dos equipamentos contra os efeitos nocivos das descargas atmosféricas, para que os riscos fiquem dentro de valores toleráveis, assim chamados RT, pela NBR 5419. Mas o que realmente mudou no gerenciamento de risco da revisão de 2015 em relação à revisão anterior de 2005? Só um parêntese, aqui a revisão de 2005 já não existe mais, foi cancelada. Portanto, qualquer nova instalação, reforma ou ampliação do SPDA deverá ser analisada ou referenciada pela revisão de 2015 da NBR 5419. Bem, então vamos lá. Na versão anterior
da norma de 2005, para saber se a estrutura necessitava ou não de um SPDA, era realizado um simples estudo, no qual era calculado a área de exposição equivalente, chamada de AE, que por sinal mudou nessa nova versão de 2015, verificava o índice serálnico da região para calcular a densidade de descargas atmosféricas para a Terra, chamada de NG, e avaliava 5 índices de ponderação. Primeiro, tipo de ocupação. O segundo, de construção. O terceiro, o conteúdo. O quarto, os efeitos indiretos das descargas. E o quinto, a localização da estrutura e a topografia da região. Com esses parâmetros, o profissional conseguia fazer uma avaliação final, obtendo a frequência média anual ponderada, prevista para a edificação. E assim, comparar os valores de 10 a menos 3, esse resultado igual ou acima deste, a instalação de um SPDA era obrigatória, e 10 a menos 5, esse resultado igual ou inferior a este, o SPDA não seria obrigatório. E estando dentro da faixa intermediária, entre 10 a menos 3 e a 10 a menos 5, deveria haver uma justificativa técnica para a não instalação do SPDA. Para a definição do nível de proteção, utilizava uma tabela fornecida pela norma de 2005 em função da classificação das estruturas ou a curva de eficiência do SPDA, também fornecida pela norma. Agora, olhamos para a revisão de 2015. O estudo é bem mais abrangente, iniciando pelas fontes de danos em que são consideradas as descargas atmosféricas que atingem diretamente a estrutura e as linhas elétricas interligadas com elas, e também as descargas que atingem áreas próximas às estruturas e às linhas. São considerados 3 tipos de danos. Primeiro, os ferimentos aos seres vivos. Segundo, os danos físicos às estruturas e as falhas nos sistemas elétricos e eletrônicos. Com isso, são considerados os seguintes tipos de perdas: perda de vida humana, perda de instalação de serviço ao público, perda de memória cultural e perda de valor econômico. Estrutura e seu conteúdo, instalação de serviço e perda de atividade. Dessa forma, os riscos a serem avaliados em uma estrutura são R1, que está relacionado ao risco de perda de vida humana, R2, que está relacionado ao risco de perda de instalação de serviço ao público, risco R3, relacionado com o risco de perda de memória cultural, e o risco R4, que está relacionado ao risco de perda de valor econômico. Uma vez calculados estes riscos, os valores são comparados aos valores típicos toleráveis, indicados na norma. Perda de vida humana ou ferimentos permanentes, o risco tolerado é 10 a menos 5. Para perdas de serviços ao público, o risco tolerado é 10 a menos 3. E perda de patrimônio cultural, o risco tolerado é igual a 10 a menos 4. Caso algum valor de risco ultrapasse o valor tolerável, RT, as medidas de proteção devem ser alteradas de forma que o risco fique dentro do valor tolerável. Dessa forma, as medidas de proteção, tais como o nível de proteção 1, 2, 3 e 4, as classes dos DPS, que são os dispositivos de proteção contra surtos, classe 1, 2
ou 3, as formas para redução de incêndio, as medidas para redução de tensões de toque e passo e as formas de cabeamento e blindagens são definidas para a análise de risco da estrutura sob estudo. Ou seja, o gerenciamento de risco realizado na edificação ou na estrutura recomendará a necessidade da instalação do SPDA ou não. Aqui vale ressaltar que todos esses parâmetros citados devem ser realizados em campo. E a elaboração de um checklist seria uma boa maneira de coletar todas as informações necessárias para a análise da necessidade ou não da instalação de um SPDA. A sua edificação ou estrutura está em conformidade com a nova NBR 5419 de 2015? Você não sabe como realizar um gerenciamento de risco? Então, entre em contato conosco que poderemos ajudá-lo da melhor maneira possível. Um abraço e até a próxima com os próximos conteúdos da VH Engenharia e Consultoria.